horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Direção desta igreja, vem do céu a unção, para orar pelo enfermo e destruir todo o mal, ajudando a preparar um povo para a glória celestial. Nós somos a Igreja Apostólica, Igreja que ensina o amor, Igreja da disciplina do Espírito Consolador. Somos a Igreja Santa, Igreja dirigida por Deus, Igreja que prepara o povo para ser levado aos céus por Jesus e o Consolador. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. Numa tarde de meados de 1985, a senhora Marilise Rossi Battini saiu do trabalho e seguiu para o centro da cidade onde reside. Ela embarcou num transporte coletivo que logo lotou,
devido à forte chuva que caía. Numa das paradas daquele coletivo, uma pessoa adentrou como passageiro comum, porém, seguidamente sacou de uma arma semiautomática que disparou em direção aos passageiros de ambos os lados. O meliante se encontrava bem próximo do banco onde a senhora Marilise estava sentada, que de imediato se abaixou e clamou: "Vale-me, santo irmão Aldo!" Nisso, o meliante desceu do veículo e evadiu-se. O local ficou bastante tumultuado depois daquela ocorrência. Por sua vez, a senhora Marilise foi protegida e, apesar de atordoada e abalada, com cacos de vidros nos cabelos, ela não ficou ferida. Seguidamente, com a ajuda de outra passageira, ela desceu do veículo e seguiu seu caminho. Posteriormente, ela ficou sabendo que o ocorrido se tratava de acerto de contas entre comparsas, reação de consequências desastrosas. Em seu depoimento de fé, ela se declara grata e reconhecida à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial, visto que, se não fosse pelo amparo desses poderosos santos, ela poderia ter perecido e deixado 2 filhinhos órfãos. Também não teria tido a felicidade de ser mãe de outro menino, nascido tempos depois dessa ocorrência. Seu depoimento de fé, renovado em março de 2024, foi remetido de Osasco, estado de São Paulo, relato que ela finaliza direcionando ações de graças a Deus Pai e aos seus santos em reconhecimento por haverem preservado a vida dela e por muitas outras bênçãos recebidas ao longo do tempo para si, para o lar e a família. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Alto Paraguai, Mato Grosso, com reuniões aos sábados às 19 horas, Rua Mascarenhas de Moraes, número 438, Centro. Paranatinga, Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Rua Marechal Deodoro Fonseca, número 894, bairro Novo Horizonte. São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, com reuniões às quartas-feiras e aos sábados às 19h30, aos domingos às 19 horas e no segundo domingo de cada mês às 9 horas da manhã. Avenida Luiz Barbosa, número 1034, Centro, esquina com a Rua Elcio Gonçalves Aguiar. Comunicamos aos prezados ouvintes que a 29 de agosto de 2026 realizaremos mais um batismo nesta Igreja Apostólica. A celebração se dará em local consagrado e adequado para esse sacramento, nas dependências da sede desta igreja em São Paulo, capital. 29 de agosto será um sábado. Recomendamos aos interessados que se esforcem para participar das reuniões especiais que serão realizadas a partir de quinta-feira, 27 de agosto, todas com início às 19 horas. O encerramento dessa celebração será na segunda-feira, dia 31 de agosto. Sugerimos que continuem ouvindo assiduamente a Hora Milagrosa e que permaneçam interessados em aprender sempre mais a respeito da nossa fé e dos sacramentos,
que Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo instituíram para os seus filhos e filhas. Mais esclarecimentos a respeito do sacramento do batismo poderão ser obtidos na sede desta igreja, na congregação mais próxima de sua residência ou por meio de carta endereçada à Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, Código de Endereçamento Postal 030 14 970, São Paulo, capital, ou ainda pelo link Contatos do site www.igrejaapostólica.org. Conforme anunciado no início deste comunicado, a realização do próximo batismo na Igreja Apostólica será no dia 29 de agosto de 2026. Sou da Igreja Apostólica, por isso pertenço ao meu Jesus. Sei que esta igreja é verdadeira, é a única que ao céu me conduz. Sou da Igreja Apostólica e a ela eu sempre amarei, pois nesta igreja santa a Deus eu sempre servirei. Em nome da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo legou conselhos e preciosos ensinos visando a paz e a boa interação nos lares. Por muitas vezes, esse santo profeta destacou a importância da prática efetiva da fé, da honradez, da justiça, do amor e da misericórdia, como norma de conduta dos pais, a fim de que os filhos e filhas possam ter em quem se espelhar durante o desenvolvimento deles, inclusive para que no futuro estejam bem preparados para viver e conviver honradamente. Desde as atitudes simples do cotidiano, como por exemplo, na maneira de se relacionar, com respeito, consideração e cordialidade na família, no trabalho, na escola, na igreja e de maneira geral com o semelhante, até diante de situações mais complexas que exijam decisões difíceis, se faz necessário que o prezado ouvinte, pai ou mãe de família, mantenha a integridade da conduta, como ensinou o profeta apostólico ao se referir à responsabilidade assumida por ambos perante Deus Pai e o poder celestial na ocasião em que formaram o próprio lar. À primeira vista, poderá parecer que vivenciar esses ensinos que nos foram legados com tanto amor seja algo bastante trabalhoso e, em alguns momentos da vida, ou diante de algumas circunstâncias, até mesmo inviáveis. Porém, quem em Deus confiou nunca se enganou, e quem na Santa Vó Rosa confiar sempre vencerá. Foram recomendações e preciosos incentivos de fé legados pelo Consolador e pelo seu sucessor, os quais constituem um embasamento seguro para que possas enfrentar e superar situações adversas, sejam elas quais forem. Coragem e muita fé para viver bem e em paz com a tua família, prezado ouvinte. Que o consolo e as bênçãos de Deus Pai e dos seus santos estejam sempre presentes em teu lar, revigorando a fé, o amor
e a interação saudável de todos. Amém. Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Rodrigo Batista de Souza. Aos nossos ouvintes e internautas deste programa A Hora Milagrosa, lhes apresento a minha saudação, que vai acompanhada do sincero desejo de que a graça, que a bênção e que as virtudes dos céus estejam presente na sua vida. Nesta oportunidade, ouvintes, quero compartilhar com todos uma mensagem, uma palavra que fala sobre a salvação. Salvação é a libertação do homem oprimido e escravo do mal e a sua transposição para o reino dos céus. Eis aí porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Vida eterna, ó ouvintes internautas, é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus. Já é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. O Espírito do homem santo integra o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo dada à alma contrita e convertida na hora do perdão. E no mesmo instante, nasce do Espírito e é eterna porque é de Deus. Mas permanecerá na alma que for perseverante na fé e ficar sempre com Jesus e o Consolador. Já a condenação é a reprovação divina, com a determinação do castigo e o sofrimento sob o poder das trevas. No caso da condenação, o espírito, conhecido também como alma, continuará nas trevas e geralmente irá sofrer muito. Todavia, o nosso soberano Deus enviou seu Filho Jesus e nos tempos presentes a Santa Rosa, o Consolador, e também o seu sucessor, que é o profeta Santo Irmão Aldo, que lhes apresentamos neste programa. Eles vieram para salvar da condenação os homens que crerem, e o seu desejo é sempre o de livrar e salvar, assim como o de curar. A salvação inicia-se com a aceitação da verdade, isto é, de Cristo e do Consolador, bem como desta doutrina que também lhes apresentamos neste programa. O arrependimento, a conversão e a permanência nesta fé são necessários para que haja a salvação. Entretanto, o arrependimento deve ser sincero, e só é sincero quando há amor a Deus, perdão e esquecimento, tendo como exemplo o próprio Criador, que disse assim através do profeta Isaías: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E também a sinceridade no perdão é necessária para que o Pai o tome na devida consideração. Porque disse Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Ora, para ser perdoado, é preciso saber perdoar. Porém, é preciso perdoar de verdade, pois quando a criatura diz que perdoou o seu próximo e, no entanto, continua se lembrando das ofensas passadas, tendo mágoa no coração contra o outro, neste caso o perdão não é verdadeiro. Perdão absoluto implica, portanto, no esquecimento da ofensa. A conversão consiste na troca de caminho. Alguém segue o mundanismo porque gosta do pecado, dos vícios e de tudo o que é do mundo, e assim fica separado de Deus. Porém, vindo a entender a verdade que lhes apresentamos neste programa, arrependem-se, desistem do pecado e abandonam os seus erros para seguir o puro cristianismo, como ensinamos mais uma vez neste programa, que é o verdadeiro caminho. E este caminho é Cristo e o Consolador, e também o Supremo Pastor, o nosso irmão Aldo, também a sua doutrina. Assim sendo, o convertido deve abandonar também crenças diferentes por não se enquadrarem no Evangelho do Reino dos Céus. Deve abandonar os costumes pagãos e as tradições humanas que contrariam a verdade, e deve apegar-se ao bem e sempre resistir ao mal. Quem quiser gozar a verdadeira paz e o amor de Deus, deve converter-se e permanecer nesta fé, porquanto Ele mesmo disse assim, o nosso Senhor Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo deve amar o reino dos céus e permanecer neste amor. Por isso ensina o apóstolo São Pedro, dizendo: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aquele que ama o reino dos céus sofre por ele como sofreu Jesus. A Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, os santos apóstolos e tantos outros santos. Este sofrimento, porém, não é no pecado. Por isso continua nos ensinando o apóstolo São Pedro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristãos. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O Espírito Santo, neste trecho, mostra que nós temos que sofrer muitas vezes na carne, mas nunca no pecado, porém em santidade. Aquele, pois, que sofreu na carne, vivendo para o reino dos céus, já cessou o pecado, indo para o céu, fica com o Pai e seus santos, torna-se incorruptível e por isso não há mais que falar em pecado. Aquele que permanecer em santidade, ainda em seu próprio corpo humano aqui na terra, adquire a natureza divina e igualmente fica livre do pecado. Mas o apóstolo termina interrogando assim: onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ora, prezados ouvintes internautas, ficam reservados para o juízo, como ensina a doutrina. O apóstolo São Pedro é usado pelo Senhor para fazer esta pergunta, a fim de que os filhos de Deus examinem sua situação espiritual e sua vida. E acrescenta: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Aqui, ó ouvintes internautas, o amado apóstolo diz: aqueles que vivem junto a Jesus,
a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e sofrem por eles, para viverem fazendo sempre o bem e produzindo, por conseguinte, os frutos naturais de Filho de Deus, santificados, de modo a recomendar suas próprias almas ao Criador. E assim, os que se santificam nesta Igreja Apostólica pela graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz Irmão Aldo, entram no gozo de toda a graça de Cristo e têm garantida a sua salvação, escapando-se do juízo. A salvação, neste caso, é, portanto, para os viventes, ou seja, para os que vivem no seu próprio corpo. Portanto, ouvintes internautas, eu lhes digo, hoje é dia de salvação. E amanhã, o que será? Lembrem-se, ouvintes, tanto Jesus sofreu na cruz por ti. Jesus derramou o seu sangue inocente para te dar a vida e a salvação. E agora, eu lhes pergunto, irão desprezar o seu perdão? Aceitem, ouvintes. Não perca hoje esta oportunidade. Amanhã poderá ser tarde. E eu lhes digo, não importa a sua condição. Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, quer te salvar. Aceite, portanto, a salvação de Cristo e sejam felizes e que tenham a vida eterna por Cristo Jesus. Amém. E passo nesse instante a orar em favor de todos. Bendito Jesus, nosso divino e amado Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor nesta hora. Porque o Senhor Jesus veio do altos céus para viver nesta terra e passar por um sacrifício tão grande e doloroso para nos garantir a salvação da nossa vida e garantir também, portanto, a vida eterna com Deus, o nosso Criador. E nesta oportunidade, apresentei a estes ouvintes e internautas, ó Jesus, a salvação que o Senhor nos trouxe. E lhes peço que nesta hora, Jesus, o Senhor ajude estes ouvintes e internautas a aceitarem o seu perdão e possuírem então a partir de hoje a salvação para a sua vida. Se porventura alguns ainda estejam vivendo no pecado, que possam passar das trevas para a luz e que assim eles possam ser felizes, embora enfrentarão lutas, enfrentarão dificuldades, mas que eles possam ser fortes e também nas adversidades ser felizes por terem a certeza que no findar das lutas serão vencedores. Que o Senhor Mestre Jesus olhe pelos enfermos, pelos acamados, por aqueles que sofrem com doenças no corpo, por aqueles que sofrem com doenças espirituais, que eles possam nesta hora, se estiverem crendo no Senhor, serem curados pelo teu grande poder, ó Jesus. Que o Senhor também olhe pelos seus empregos, seja nas lavouras, seja nos comércios, nas indústrias. Ajude também para que eles possam ser prósperos nos seus negócios e que eles possam em todo instante colocar o Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo à frente e assim, mais uma vez, que possam todos serem felizes e vencedores aqui nesta terra e no porvir no reino dos céus. Que nesta hora Jesus, o Senhor e a Virgem Maria Santíssima unja a água e o óleo que esses ouvintes colocaram para serem ungidos próximo desses aparelhos que eles estão nos acompanhando. Creio, ouvintes, que o próprio Jesus, aquele que se deu em sacrifício na cruz por nós, por ti, está lhes abençoando, está lhes ajudando neste momento. Toda honra, glória e louvor e adoração sejam dados ao nosso eterno Salvador e Redentor Jesus, agora e para todo sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.